Agora vamos lá. Vamos ao que mais interessa aqui. Vamos ao que mais interessa. Como é que você vai parar de travar na questão? Como é que você vai parar de ter aqueles brancos na questão? Olha só, o que eu proponho para você é o seguinte, ó. Quando você inverte esse jogo e você dá mais valor às questões que você vai fazer do que às aulas teóricas que você tem a aprender, quando você dá mais valor ao que a questão vai te ensinar do que memorizar uma quantidade absurda de fórmulas, você começa a ter noção do nível de profundidade de cada conteúdo. Então, olha só, lembra daquele problema que eu te falei? Que você tem uma caixa de ferramentas. Vamos supor que você tem uma caixa de ferramentas super pesada. E nessa caixa de ferramentas, ela caiba... Ixi, calma aí. Ah, tá, voltou aqui. Estava reconectando aqui no Instagram. Vamos supor que você tem uma caixa de ferramentas muito pesada. E nessa caixa de ferramentas tenha 1000 ferramentas. Vamos colocar assim, 1000 ferramentas. Tá? E você quer apertar um parafuso na parede. Ali, no meio daquelas 1000 ferramentas ali, diferentes, vai ser muito mais difícil você encontrar o que você precisa para apertar aquele parafuso. É o que eu estou dizendo para você. Se você fica se enchendo de conteúdos e técnicas diferentes e macetes aleatórios, olha só, tem gente que fica tão ligada em macete que tem que perder um tempo decorando o macete para poder aplicar nas questões. Aí depois ela está cheia de um monte de macete lá, chega na questão, ela não sabe qual macete usar. Por quê? Está com uma caixa muito cheia de ferramenta. Você só precisa dos macetes que você realmente vai precisar. Você precisa dos conceitos da matemática que você realmente vai usar. Isso vai fazer diferença, o primeiro ponto. E isso aí, como é que você vai conseguir isso? Observando as questões. Você vai fazer as questões daquele tema, de um tema específico, por exemplo, e isso vai te dar o nível de profundidade adequado que você precisa. Tem coisas que você vai descartar. Não preciso da questão, não preciso usar para a questão, não vou olhar nesse momento. Não preciso nessa outra questão, também não vou olhar. Ou apareceu mais uma questão aqui, também não vou olhar. E aí você vai perceber, no final das contas, que você deixou um monte de coisa embora. Um monte de coisa você não precisou para acertar aquilo. Tá? Então o primeiro ponto é esse. Você tem que fazer isso. E agora, para você não travar no meio da questão, o que você precisa é um critério. Você precisa ser criterioso na forma como você resolve as questões. Você não pode resolver as questões como te ensinaram ao longo de toda a sua vida, né? Por quê? Porque aí você vai ficar numa tentativa e erro absurda ali para tentar resolver. Só os caras que eram CDF matemática que mandavam bem. Não precisa disso tudo, não precisa de nada disso. Se você tiver como uma forma de abordar a questão, uma questão do Enem, uma questão contextualizada do Enem, você vai mudar o seu jogo também. Isso vai também ajudar você a tirar mais de 700 pontos na prova de matemática. Isso você já pode aplicar agora. Eu vou fazer um exercício na prática aqui contigo de um conteúdo que é um conteúdo meio complicado. Conteúdo que é considerado difícil no Enem. Mas eu escolhi isso de propósito para você entender que você também pode. Você também pode. Talvez você não saiba a teoria, mas eu vou te dar a teoria, somente a teoria necessária para você acertar esse exercício. Então vamos lá, vamos fazer com calma esse exercíciozinho. Um exercício que eu escolhi é do conteúdo logaritmo, tá? E olha aqui, ó, para você que está me vendo pelo Instagram, ó, Laísa, obrigado Laísa por você estar aqui comigo no Instagram. Seria muito bom se você fosse lá para o YouTube, ou Facebook, onde a sua experiência vai ser maior e melhor, tá? Eu digo isso porque lá eu vou poder mostrar a minha tela. Então, olha só, o que é logaritmo? Primeira coisa, antes de eu começar a mostrar a minha tela aqui, eu queria te dizer o que é logaritmo. E eu gostaria, antes ainda de falar o que é logaritmo, gostaria de dar um alô aí e agradecer a todo mundo que está participando pelo YouTube, pelo Facebook, a Sueli, mais uma vez, a Lohane, que estão me acompanhando aqui também pelo YouTube. Muito obrigado a todas vocês. Olha só, o logaritmo, para deixar de ser um bicho de 7 cabeças, vamos lá. Antes de eu falar para você o que é logaritmo, eu vou falar para você o que é uma função exponencial. Melhor ainda, eu vou te dar o porquê que se estuda função exponencial. Se você não sabe o que é a função exponencial, talvez você perca muito dinheiro no futuro. Porque, por exemplo, para você calcular o quanto você vai ganhar no investimento, você precisa de
uma função exponencial, para calcular em quanto tempo você vai receber um valor X, por exemplo, um determinado valor. Você investiu, tá colocando R$100 por mês. Em quanto tempo eu vou ganhar R$1 milhão? Você calcula isso por meio de uma função exponencial. Você sabia disso? Principalmente, é lógico que se for juros sobre juros, né? Então, olha só o que acontece. Você tem uma taxa lá que vai incidir naquele valor e você vai recebendo cada vez mais devido a ela. Você calcula isso por função exponencial. E o logaritmo serve para quê? O logaritmo é o inverso dessa função exponencial. Não significa que o logaritmo vai te deixar mais pobre. Se a função exponencial vai te deixar mais rico, não é que o logaritmo vai te deixar mais pobre. Não é isso. Você, para calcular esse tempo, muitas das vezes você precisa usar o logaritmo, que é a função inversa da função exponencial. Tá? E aí o logaritmo ele é, no Enem, utilizado de diversas maneiras também. Você pode utilizar, por exemplo, o logaritmo para ver o comportamento de terremotos. Isso é o que o Enem mais utiliza, o que o Enem mais cobra. Então, olha só, é partindo daí que eu vou mostrar uma questãozinha para você. Gostaria que você viesse aqui comigo, então. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui na tela essa questãozinha aqui, ó. Repare, primeira coisa que você se liga quando você olha uma questão dessa do Enem, você já entra em choque. Por que você entra em choque? Pelo seguinte, olha a quantidade de texto, olha essa tabela ali. Por isso que você tem dificuldade, por isso que você fica muito tempo lá vendo teoria, tentando decorar um monte de coisas de logaritmo e quando chega numa questão você não consegue. Justamente por isso, porque aqui tem texto demais. E você, às vezes, não está capacitado a lidar com isso daqui. Às vezes, você não está capacitado por quê? Porque você não treinou. Você não treinou principalmente a tradução. Certo? Então, olha só. Vamos lá. Vamos ver essa questãozinha aqui. Aí você está diante dessa questão e você talvez comece a ler ela assim, ó. Lá em cima começa. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala... Opa, para tudo aí. Você não começa a ler a questão por aí. Por onde que você começa a ler a questão? Você tem que começar a ler a questão de trás para frente. Por que isso? Porque de trás, lá no final da questão, é onde tem o comando que a questão está te pedindo. Então você saber logo o que a questão está te pedindo desde o início, isso já vai fazer a diferença, porque você já vai estar com a cabeça, vai ser muito mais fácil você separar o que é importante do que não é importante. Porque você já vai ter na sua cabeça o que a questão está querendo. Então vamos lá, vamos ler a última frase aqui. Está dizendo assim, ó. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como pequeno, ligeiro, moderado, grande e extremo. Beleza. Então tá bom, Marlos. Já li o comando da questão, agora vou lá para cima. Charles Richter e Benno Gutenberg. Nananina não. Ainda não está na hora de você ir lá para o início. Você tem que ir para onde? Você tem que ir associar isso aqui, esse comando, com a tabela que ele te deu. Se tivesse um gráfico, você ia associar com o gráfico. Se tivesse uma fórmula, você poderia associar com uma fórmula. Mas você precisa associar com algo que seja visivelmente mais fácil de você absorver. E no caso é essa tabela aqui. Vamos ver o que a tabela fala. Descrição, pequeno, e a magnitude, ó. Esse MS aqui, que eu não sei o que é, está entre 0 e 3,9. Ligeiro, o MS está entre 4 e 4,9. Moderado, o MS está entre 5 e 5,9. Grande, o MS está entre 6 e 9,9. E extremo, o MS é maior ou igual a 10. Então tem que aprender pelo menos a ler isso aqui, esses sinais, ó. Esse sinalzinho aqui, ó, por que é 0 menor ou igual a MS? A boca desse maior ou menor, ela sempre tenta engolir quem é maior. Então por isso que esse MS aqui está tentando ser engolido por essa boca. Beleza? Só que olha só, qual é a conclusão que eu tiro disso? Se ele está me pedindo, olha só, eu leio o comando e as alternativas. Os dados fornecidos, o terremoto pode ser descrito como pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo. E quando eu vejo na tabela, tem justamente isso. Pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo. E todas elas estão associadas ao MS. Então, para eu resolver a questão, o que eu preciso? Somente descobrir o MS. Olha só. MS igual a tanto. É isso que eu preciso na questão. Certo? Agora sim, eu vou começar a ler a questão lá desde o início. Então, vamos lá. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude
de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS. Então é isso. Ó. A magnitude local é justamente MS. É isso que eu vou atrás. De um terremoto que é utilizado para descrevê-lo. Beleza? Então vamos lá. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS igual a 3,30 mais log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda, registrada por um sismógrafo em micrômetro, e F representa a frequência da onda em hertz, né? Então, a amplitude máxima está em micrômetro, vou botar aqui, ó, e a frequência da onda está em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. E ele fala, utilize 0,3 como aproximação de log de 2. Então, olha só, para ficar bem mais tranquilo, vamos organizar todas essas informações que ele me deu. Primeira coisa é organizar, tá? Então, olha só, eu já não circulei e sublinhei. Eu vou pegar e vou extrair as informações importantes. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou começar pela fórmula. Olha aqui, ó. Só vou repetir ela aqui, ó, só para ficar mais claro. MS é igual a 3,30 mais log de AF. A vezes F. Tá? Segunda informação, amplitude, ó, que é esse A aqui. Ele me deu amplitude, não deu? Tá aqui embaixo. A amplitude máxima, nesse caso, é 2.000. Então, meu A aqui, ó, o meu A é igual a 2.000 micrômetros, ou micrometros. E minha frequência, que é o F vai ser igual a 0,2 Hz. 0,2 Hz. Repare, olha só, ele me deu o A e o F. Então, eu vou pegar esses valores aqui, que eu já descobri, depois de separar os dados, e vou jogar lá dentro da fórmula. Como é que vai ficar isso? Ó? Esse MS que está assim, vai ficar assim. Ó. Isso aqui vai ser igual a 3,30. Não tem nada para fazer com esse 3,30, eu vou só repetir. Mais o logaritmo de A, que é quanto? 2.000. 2.000 vezes F, que é 0,2. É isso aqui que eu tenho que resolver. É isso. Quando eu resolver isso daqui, eu encontro o valor de M, tá? Teve mais uma informação importante que ele me deu, que foi aqui, ó. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. Então, ele me falou que a aproximação de log de 2 é igual a 0,3. Ele disse para você utilizar isso. Você tem que encarar isso aqui como se fosse uma dica do problema. O problema está te dando uma dica. Então, você tem que encontrar um log de 2. Você tem que transformar um log de 2 ali no meio. Agora, olha só. Vem comigo aqui, ó. Vamos se concentrar nisso daqui, ó. Eu tenho que achar esse valor aqui. Certo? Então, eu vou pegar esse valor e vou isolar ele em outro lugar aqui, ó. Porque ele é o que me interessa. Esse cara aqui vai me dar justamente o meu MS, que é o que eu estou atrás no problema, certo? M de Maria S. Só que antes disso, eu vou te falar agora as propriedades de logaritmo, mas só o que você vai precisar aqui nessa questão. Então vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Vamos tratar essas propriedades de logaritmo. Primeiro, eu vou te dizer a definição de logaritmo. Olha aqui, ó. Se eu tiver assim, ó, log de A na base B, e eu disser que isso daqui é igual a Y, isso daqui equivale a dizer que B elevado a Y é igual a A. Ou seja, o número que está aqui embaixo passa para o outro lado, chuta o cara lá para cima e fica igual ao Azinho que estava lá. Essa é a primeira coisa. Isso aqui é definição, tá? Vamos agora para outras propriedades. Olha aqui, ó. Se eu tiver isso daqui, ó, log de A vezes C. Dois números, tá? Eu estou representando por letras, porque pode ser quaisquer números. Na base B de bola, não são bem quaisquer números, mas no nosso caso aqui, vamos considerar que possa ser qualquer um. Na base B, isso daqui vai ser igual a log
de A na base B mais log de C também na base B. Outra propriedade, olha aqui, ó. Se eu tiver isso daqui, ó, log de A elevado a C na base B, isso aqui vai ser o seguinte, ó. Esse C vai passar para frente multiplicando e vai ficar log de C vezes log de A na base B. Certo? Então, olha só, com isso daqui, eu já consigo resolver o meu problema. E é exatamente isso que eu vou usar para você resolver. E aí você pensa, ah, não, vou ter que memorizar isso antes de fazer. Não! Você memoriza ao longo das questões. Você vai traduzindo, aprendendo a traduzir, transformar, encontrar essa equação aqui, e aí, com o tempo, você vai aprendendo a utilizar. Você tem que se forçar a utilizar as propriedades, mesmo sem você saber inicialmente. Não é primeiro memorizar tudo para depois utilizar. Não! Aprende a utilizar no meio do processo. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, olha só. Como é que eu faço isso daqui? Ó? Vamos reescrever tudo isso. Isso daqui vai ser igual. Deixa eu botar aqui. Vou botar no azul agora, aqui, uma corzinha azul. Isso daqui vai ser igual ao seguinte, ó. Esse 3,30 vai continuar. Então vai ficar 3,30 mais o log. Vou aplicar a primeira propriedade. Olha só. Não está multiplicando? Olha aqui, ó. Esse segundo caso, um vezes o outro. Então, isso daqui vai ser igual a log de 2.000 na mesma base. Outra coisa, quando não aparece a base, é porque a base é 10. Então, olha só, se eu tivesse assim, ó, mais um log de A, se aparecesse isso daqui, log de A, isso daqui é a mesma coisa que log de A na base 10. Quando não aparece nada, eu sei que é a base 10. Mas olha só, eu repeti a base e vou somar os logaritmos, ó, mais log de 0,2. Repare, eu só tenho uma multiplicação lá dentro. Eu transformei em 2 logaritmos que vão ser somados. Beleza? Até aí? Ótimo. Mas lembra daquela informação que ele me deu? Ele me deu log de 2 na questão. Não me deu log de 2? Então, aquilo eu encaro como uma dica. Então, eu vou tentar fazer aparecer o log de 2 aqui, com a dica do próprio Enem. Então, vamos reescrever isso aqui tudo. Olha só o que acontece, ó. Isso daqui é igual... Primeiro, tem que fazer aparecer o 2. Olha aqui, ó. 3,30 mais log... O que é 2.000? 2.000 é 2 vezes 10 elevado ao cubo. Lembrando que 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 1.000, tá? E log de 0,2 mais log de 2 sobre 10. Aí, olha só o que aconteceu aqui, ó. Beleza, esse cara daqui eu vou conseguir fazer aparecer o log de 2. Então, olha só o que vai acontecer, ó. Isso aqui vai ser igual a 3,30 mais log de 2 mais log de 10 elevado a 3. Certo? E agora, essa parte daqui. Ih, caramba, Marlos, isso aqui você não explicou, isso você não ensinou. Então, é assim que você tem que lidar no meio de uma questão. Lembra que eu te disse que você tem que ir no nível de profundidade daquele conteúdo, o quanto que a questão te cobra? Olha só, a questão está te cobrando um nível de profundidade a mais aqui, que você não sabia. Mais uma propriedade, que aliás é uma propriedade muito parecida com essa propriedade da soma, né? Que é a propriedade da divisão. Eu vou até abrir um espacinho aqui, ó, para botar essa propriedade da divisão aqui no meio. Olha aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui, vou deixar pequenininho aqui, ó. E vou abrir aqui e vou fazer a propriedade da divisão. Olha o que acontece, ó. Se eu tiver aqui log de A sobre C aqui, ó, na base B, isso daqui é igual a log de A na base B, repare que a base se mantém, menos o log de C também na base B. Eu tenho que fazer essa subtração. Então aqui, esse cara aqui vai ficar log de 2 menos log de 10. Pronto, pronto, pronto. Já fiz aparecer o log de 2. E o log de 2 eu já sei quanto é. Vamos voltar lá na questão que ele me disse, ó. De acordo com os dados, ó, log de 2 é igual a 0,3. Ele me deu isso. Então, eu já sei que esse log de 2 aqui, eu posso substituir ele por 0,3. Esse cara, eu vou substituir ele por 0,3. E esse cara daqui,
eu também vou substituir ele por 0,3. Certo? Só que ainda tem um problema. Eu ainda tenho esse log de 10 elevado a 3 aqui. E esse log de 10. Como é que eu vou resolver isso? Então vamos lá. Para eu tirar esse log de 10 elevado a 3 aqui, repare que eu tenho uma propriedade do expoente aqui, ó. Aqui, ó. Como é? Se eu tenho log de um número elevado, que tem um expoente numa determinada base, esse número que está elevado lá, o expoente, ele passa para frente do logaritmo multiplicando. Isso significa o quê? Que esse cara daqui, ó, que é log de 10 elevado a 3 na base 10, eu posso escrever como 3 vezes log de 10. E agora? Agora é o seguinte, a última coisa que falta para eu conseguir resolver com tranquilidade essa questão é justamente esse log de 10. Como é que eu vou resolver esse log de 10? Como é que eu resolvo o log de 10? Eu vou resolver esse log de 10 pela definição. Olha aqui, ó. Vamos resolver esse log de 10 pela definição. Vamos abrir um parênteses aqui, ó. Deixa eu botar até numa outra cor aqui. Ó, vou botar num cinza claro aqui. Eu quero descobrir quanto é log de 10, né? E eu vou chamar isso aqui de y. Eu sei que muita gente boa já tinha memorizado que log de 10 é igual a 1, tá? Log de qualquer número na própria base, qualquer número não, porque não pode ser qualquer, mas log de um número genericamente na própria base vai ser igual a 1. Por que que isso acontece? Vamos lá no âmago, vamos pela definição. Olha aqui o que me diz a definição, ó. A definição, essa primeira linha que eu escrevi lá, ó. B elevado a y é igual a A. A base elevado ao valor do logaritmo vai ser igual ao logaritmando. Olha aqui, ó. Então vou pegar esse 10 elevado a y, ó. Esse 10 que está aqui, lembra que quando não aparece nada, a base é 10. Então vai ficar 10 elevado a y é igual a 10. Só que esse 10 ele está elevado a quanto? A 1. Logo, eu posso ver que y só pode ser igual a 1. Então, quando eu tenho um logaritmo de um número e a base é igual a esse número, a base é igual ao logaritmando, eu sei que o resultado do meu logaritmo vai ser 1. Então, o log de 10, olha aqui, ó. O log de 10 é 1. Isso aqui vai ser 1. E isso daqui também vai ser 1. Vamos lá. Vamos reescrever isso aqui, ó. Tudo isso vai dar 3,30 mais 0,3 mais 3 vezes 1, que dá 3, mais 0,3 menos 1. É isso agora que eu tenho que descobrir aqui, que eu tenho que resolver para chegar à minha resposta, ao que eu quero na questão. Tá? 3,3 mais 0,3 mais 3 mais 0,3 menos 1. Então vamos lá. Vamos fazer isso daqui, ó. Como é que eu faço essa quantia aqui? Eu vou somar primeiro todo mundo que está do mesmo lado aqui, né? Desculpe, que está com o mesmo sinal. Vamos botar aqui, ó, 0,3 mais 0,3, isso daqui dá 0,6, não é isso? E 0,6 mais 3 dá 3,6. 3,6, que deu isso aqui tudo, menos 1, dá 2,6. Então, essa galera toda junta aqui, ó, deu 2,6. Então, olha só, 3,3 mais 2,6, isso daqui vai ser igual, calma aí que meu computador travou aqui. Isso aqui vai ser igual a 5,9. Esse é meu MS. Esse é meu MS. Então, agora só falta eu ir lá na questão e matar isso. Quanto é meu MS? Como é que eu vou descobrir o meu MS? Quer dizer, meu MS, eu não preciso mais descobrir. Eu já sei que ele deu 5,9, né? Deu 5,9. Beleza. Ó, nessa unidade aqui, que eu nem precisava saber, né? Micrômetro vezes hertz. Beleza. Agora eu preciso encontrar onde ele está. 5,9, cuidado, olha aqui, ó. Ele vem até aqui, ó. De 5, ó, moderado. Está entre 5 e 5,9, inclusive, ó, menor ou igual. Quando aparece igual, esse tracinho aqui embaixo, é porque está dentro. Então, minha resposta é justamente moderado. Moderado. E isso eu encontro justamente na letra C de casa.
tá? Moderado, C de casa. E aí, olha só que interessante. A gente fez essa questãozinha aqui, demorou um determinado tempo. Por quê? Porque eu quero que você entenda a forma que eu penso para resolver. Quando você estiver fazendo as questões, faça com calma. Não fique só com aquele compromisso de ter que acertar a qualquer custo o mais rápido possível. Não é assim. Absorva a questão. Lembre que naquele momento você está trabalhando de forma ativa com o seu cérebro. Então, olha só, esse tempo que você vai demorar fazendo a questão vai valer muito mais do que você ficar vendo passivamente uma aula teórica. Você pode ver aqui que ao fazer as questões eu te mostrei a teoria necessária para você acertar a questão. Então as questões elas já vêm embutidas com a teoria. Mas antes de você ver a resolução, é importante que você bata a cabeça e tente resolver. Isso com certeza vai fazer você mudar o seu jogo. Não adianta você fazer as mesmas coisas e achar que vai ter resultados diferentes. Você precisa mudar, sair desse sistema fundamental aí, sistema de ensino tradicional, para que você consiga respirar novos ares, para que você consiga chegar lá no dia da prova do Enem e tirar mais de 700 pontos na prova, para que você passe na faculdade que você quer, para que você cumpra, que você consiga atingir o seu sonho. Isso, mesmo que você comece do mais absoluto zero, você tem que acreditar em você, mesmo que você tenha pouco tempo. O mais importante é a consistência nesse momento, tá?